no nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando no Café com Deus e o Pastor Lucas. Eu quero compartilhar com você algo muito importante. A Bíblia diz, aonde estão os teus olhos, ali está o seu coração. E eu vou dar exemplos de pessoas que andaram com homens de Deus, obtiveram ali um bom testemunho dos seus senhores, porém fizeram errado. E isso acontece muito na vida das pessoas que estão dentro das igrejas e ela tem aprendido certo, porém ela comete o erro, ela acaba se deixando levar pela ganância, pela avareza, sabe? É como diz, o olho grande, né? Então eu quero mostrar na Bíblia, você que ainda não entregou a sua vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus, isso é um problema. Quando você fica naquele chove não molha, fica no muro, não escolhe nem servir a Deus e nem ao mundo, então você fica perdido e deixa de conquistar aquilo que Deus ele tem para você. E há aquelas pessoas que caminharam fiel, andaram fielmente por um tempo, mas deixou a ganância tomar conta do seu coração. E é isso que eu quero falar. Eu quero falar porque aonde que o diabo mais trabalha? Aonde que o diabo mais trabalha na vida das pessoas? É no dinheiro, é nas coisas materiais. Pessoas que elas são apegadas ao dinheiro e o diabo, ele acaba convencendo essa pessoa que ela não precisa fazer isso ou fazer aquilo, porque dízimo é do passado, ou dízimo não é. Então ela vive nessa luta constante, ela troca o reino de Deus por coisas que vão se perder, por coisas que vão se acabar, sabe? Muitas das vezes acaba abandonando a fé por esse fato, por esse problema. Então nós vamos começar lá em 2 Reis. 2 Reis, você talvez já ouviu falar da história de Naamã. Naamã, ele foi um homem de guerra, um homem muito conhecido. Naamã, porém, ele tinha uma lepra, e isso era vergonha de Naamã. E Naamã foi até o profeta, e chegando lá, Eliseu manda ele descer no Jordão e mergulhar 7 vezes. E na 7ª vez, Naamã sai de lá purificado. Naamã, por sua vez, ficou grato, ficou feliz e quis ele ofertar, quis ele entregar ouro, prata, bronze ao profeta Eliseu. Porém, Deus não permitiu que ele pegasse. Deus não quis, pois sabia que Naamã estava trocando apenas. Estava fazendo, não de coração, mas querendo pagar um serviço. Então Eliseu, por sua vez, não aceitou aquela oferta. Sabe, tem ofertas que Deus não aceita. Tem pessoas que ela dá uma oferta para dizer, não quero dever nada para ninguém. E olha, nós estamos em dívida com Deus eternamente. Se não fosse o Senhor Jesus, que na cruz do Calvário pagou a nossa dívida, nós estaríamos condenados. Nós só alcançamos a salvação por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Então, por mais que eu tenha ouro, prata, o valor que vier, não será comparado ao sacrifício, à oferta que Deus ele fez por mim na cruz do Calvário. E o problema das pessoas é que elas nunca colocam Deus em primeiro lugar. Deus, ele não está em primeiro lugar na vida dela. Eu já falei aqui outrora, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Se você levanta pela manhã, a sua primeira palavra é para Deus. O seu primeiro dia é na casa de Deus. Então você consegue priorizar Deus em tudo. Mas muitas pessoas, elas mudam essa ordem e colocam Deus em terceiro ou último lugar na sua vida por causa da ganância, por causa do dinheiro. E procuram até lugares onde ela se sente bem, não porque ela se sente bem, é porque lá não há confronto. Lá ela se sente acomodado com a palavra. Eu tenho pessoas que dizem, olha, eu não vou na igreja, gosto muito da pregação,
mas o pastor fala muito sobre o vício, o pastor fala muito da bebida, o pastor fala muito do batismo, o pastor fala muito da salvação. É porque foi para isso que eu fui chamado. Quando a pessoa não quer compromisso, é óbvio que ela vai pular fora. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua caminhada com Deus, ela vai ser uma caminhada de fracasso, de derrota. Deus tem que estar acima de tudo isso. Então, Naamã vem até o profeta Eliseu e lhe oferece ouro, lhe oferece prata, lhe oferece tecidos caríssimos. E Eliseu, ele não aceita. Mas Eliseu tinha um servo que caminhava com ele. Geazi andava com Eliseu. Geazi viu que Deus havia dado a Eliseu a porção dobrada de Elias. Deus era com Eliseu. E Geazi, vendo que Naamã trazia muito ouro, muita riqueza, para oferecer ao profeta, não era para Deus. Queria oferecer para o profeta aquela riqueza, aquela oferta, e Geazi cresceu o ouro em cima disso. Olha, um professor melhor do que Eliseu. Geazi andava com Eliseu. Eliseu o ensinava como servir, como andar, como caminhar com Deus. Porém, ele permitiu que o diabo entrasse no seu coração por causa do dinheiro, por causa da ganância. E muitas pessoas são assim. Pessoas que um dia foram de Deus, mas viram a quantia, viram o valor e o diabo acabou entrando na vida dela. E hoje se encontra uma pessoa leprosa, se encontra uma pessoa fraca, caída, porque ela trocou a maior riqueza por ouro e prata desse mundo, aonde a traça e o ferrugem corrói. Então diz assim, lá no versículo 20, diz assim, Geazi, 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis 5:20, diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Eliseu não queria nada. Eliseu disse: não, guarda para você, leva embora, não quero nada teu, não quero nada seu. Mas Naamã, o Geazi, servo de Eliseu, cresceu o olho. Poxa, mas peraí, como é que pode? Como que o meu senhor não quer nada? Talvez eles até estavam precisando. Mas ali, Deus estava provando o coração de Geazi. Como Deus muitas vezes prova o nosso coração em algumas situações. Talvez Geazi fale: poxa, nós estamos passando dificuldade, estamos passando por luta, e Naamã vem aqui, agora ele é curado e querendo de bom grado, de coração, dar uma oferta para o meu senhor, e meu senhor simplesmente rejeita. Poxa, nessa situação, e aí é que está o problema. Muitas pessoas acabam deixando de confiar em Deus e acabam colocando os olhos nas coisas materiais. E eles tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás e vou tomar para mim alguma coisa. Quer dizer, ele não quis, mas eu quero, eu vou pegar alguma coisa para mim. E é o que acontece muitas vezes. As pessoas, nem tudo, às vezes, aparentemente, são bênçãos, são coisas que aparecem na nossa vida que serão maldição. Tem certas oportunidades, tem certas situações que aparentemente parece: opa, não, eu vou levar lucro, eu vou ganhar em cima disso, mas na verdade vai ser um prejuízo muito grande. Para Geazi foi, porque ele deixou de obedecer para fazer a sua vontade. Ele deixou de obedecer a Deus por causa da sua ganância, por causa da sua avareza. E diz assim: então foi Geazi em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, soltou o carro e a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou vir, me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais.
olha o que Geazi fez. Geazi, olha primeiro quando a pessoa, quando ela é avarenta, ela é egoísta, ela é pegada a coisas materiais, ao dinheiro, ela mente. Então, o primeiro pecado é a ganância, a avareza, e aí vem a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas a pessoa, às vezes, para ganhar lucro, ela acaba mentindo. Então ele mente para Naamã. Olha, ele alcançou Naamã e disse, olha, eu vim aqui porque chegou 2 jovens e o meu senhor me mandou até o senhor para que o senhor desse algum talento para me levar. Então ele mentiu. Primeiro, a ganância de querer aquilo que não era dele, querer aquilo que já havia sido dispensado. Se o profeta não aceitou, é porque viu que aquela oferta não seria para Deus, mas seria para o homem. E Eliseu não aceitou aquela oferta. Mas Geazi ficou, preocupado, mas como que não? Eu vou atrás, eu vou pegar para mim então, já que ele não quer, eu quero. Então tem pessoas que é assim, elas são apegadas a coisas tão pequenas. Eu tenho pessoas que, olha, nós somos uma igreja que fala muito pouco de oferta, fala muito pouco de dízimo. Não temos o costume de levantar envelope, fazer propósito, fazer desafio, essas coisas que você já viu. Então, às vezes a pessoa ela acaba se acomodando e, querendo adormecer dentro dela o temor de Deus. Então, quando Deus traz na mão dela um valor, o salário, o seu ganho, então ela sabe que o dízimo deveria ser entregue, mas ela olha e diz, não, esse eu vou reter para mim, esse eu vou segurar para mim. Como Geazi, da mesma forma que Geazi fez. Mas o que é isso? É uma pessoa que permite o diabo entrar no coração dela, trocando o que é certo pelo que é errado. E ele diz assim, disse Naamã, se servido, tomar 2 talentos. Instou com ele e amarraram 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Quer dizer, olha que Naamã pegou um dos servos e falou assim, tá aqui, pega isso aqui, leva para ele. Não era pouco, era muito. Leva para ele, que ele não vai conseguir levar sozinho. Vai com ele, vai na frente e entrega lá. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou as 2 da sua mão e depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Quando estava chegando, não, daqui eu levo. Quer dizer, tentando esconder, porque é sempre assim. Quando a pessoa ela está em falta com Deus, ela tenta se esconder. Nós podemos ver desde o princípio, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, o que eles fizeram? Se esconderam. Eles se esconderam. E Deus passeava e perguntava, onde vocês estão? Estamos escondidos, porque estamos nus e ficamos com vergonha, com medo. E Deus disse, mas quem disse que vocês estavam nus? Então veja que o pecado, o erro, acaba escondendo a pessoa. A pessoa acaba se escondendo de Deus. Surge um problema quando Deus vem. A Bíblia diz que a luz se manifesta nas trevas e as obras das trevas são reprovadas. Então Geazi agora vai ser reprovado, porque o ato que ele fez, a atitude que ele fez, é atitude de trevas. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Quer dizer, ficou diante de Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, ó Geazi? Geazi respondeu, ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele disse, porventura, não foi contigo o meu espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então quando Eliseu, olha, por isso que eu digo, um abismo traz outro abismo. Quando Geazi chega até o profeta diz, onde você estava?
Ele disse, não, eu não fui em lugar nenhum. Mentiu de novo. Então veja que a ganância, a avareza, leva a pessoa a mentir. Leva a pessoa a cometer vários erros. E ele pergunta, peraí, por acaso o meu espírito, quer dizer, o espírito de Deus não te acompanhou? Não viu quando Naamã desceu do carro e veio te encontrar e você pediu para ele aquilo que eu rejeitei? Então, por isso, a lepra de Naamã vai estar nas suas mãos a partir de agora e toda a sua descendência. Sabe quando a pessoa sabe o que é certo e faz errado? Maldição sem causa não pega, mas você sabendo que aquilo atrai maldição, aquilo atrai problema, é óbvio que você vai sofrer consequências. Por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas e têm suas vidas frustradas, têm suas vidas, mas o que ele permitiu? Ele permitiu que o diabo entrasse no coração dele. Agora, lá em Atos capítulo 5, ainda, eu quero falar de outra pessoa que também andava na presença de Deus, havia tido um encontro com Deus e permitiu que o diabo entrasse no seu coração também por causa da ganância, por causa do dinheiro. Então diz assim, Atos capítulo 5, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Ananias e Safira eram um casal. E eles tinham combinado, eles tinham feito um pacto, uma aliança, uma comunhão com Deus. Pois naquele tempo, o governo, quando descobria que as pessoas estavam seguindo a Cristo, tomava suas propriedades, tomava suas casas, suas terras, seus animais e retinha para eles. Então Ananias, quando ele começou a seguir a Cristo, então Pedro, ele começou a vender, ele fez um voto, foi até o altar, ele foi até o altar e fez um voto com Deus. Oh meu Deus, se nós vender essa propriedade, se o governo não nos tomar, nós vamos pegar essa propriedade e vamos dar essa parte para o Senhor, para a tua obra, para o evangelismo. E Deus, diante do altar, assumiu aquele compromisso com Ananias e Safira. Os dois fizeram esse pacto. Eles venderam a propriedade, mas agora eles veem, os dois, quando pegam o valor, eles pegam aquele valor nas mãos e olha, é muito. E falaram um para o outro, entraram em acordo. Peraí, vamos fazer o seguinte. Nós falamos que ia dar tanto. Vamos supor, olha, nós falamos que ia dar 100 mil, mas vamos dar só 10? Vamos ficar com o resto? 10 tá bom, todo mundo ajuda, todo mundo faz. Então, entraram num comum acordo, os dois, o casal, e vieram trazer o resto, lembra? O resto. Quem serve a Deus não traz resto, traz a primícia. Coloca, sua vida não pode ser o resto da sua vida, tem que ser toda ela. O seu dia tem que ser todo o seu dia para Deus. Em pensamento, em coração, em santidade, em fidelidade, em temor, em ação, em atitude, em tudo. Então, entraram num comum acordo. É o que acontece hoje. A pessoa ela entrou no acordo, ela entendeu que o dízimo, a oferta, ajuda a obra de Deus, dá condições da gente construir, de ganhar almas, pagar os aluguéis, essas coisas todas que é o mantimento da obra. Mas quando ela recebe uma bênção, ou chega nas suas mãos o seu salário, ela olha e entra em acordo. Não, eu não vou fazer porque Deus, é sempre aquela história, Deus sabe que eu não posso. E ela retém aquilo que ela havia falado com Deus e leva o resto para Deus. Mas não é ela. Olha quem é que faz isso. Então disse Pedro, lá no 3, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio, não mentisses ao homem, mas a Deus. Então, olha só que interessante. Quando ele chega para entregar o resto, Pedro diz para ele, vem cá, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? O problema não é o dinheiro, o
problema não é você devolver ou não devolver o dízimo. O problema é você fazer um voto, fazer uma aliança, fazer um pacto com Deus e depois você quebrar. O problema é você falar para Deus que você vai fazer e depois você não faz. E Pedro disse, olha, por acaso já não era teu? Já não estava em teu poder? Vendendo, já não era tudo teu? Por que você veio até a presença de Deus e fez com ele um voto, um pacto, que se você vendesse, você traria parte, e agora você reteve? Quer dizer, você deixou Satanás entrar no teu coração por causa da avareza, por causa do dinheiro, por causa do valor. E assim, muitas pessoas, veja aqui, estamos falando de pessoas que andaram com homens de Deus, com Pedro. Aqui, Ananias e Safira andavam, conversavam, sentavam com Pedro, e o Pedro ensinando eles o reino de Deus, ser fiel, honrar a Deus, mas em algum momento Satanás entra no coração deles e faz eles tocar naquilo que era para ser para Deus. Mas não para por aí. Tem um cidadão que andou com Jesus, vamos lá, deixa eu ver, Mateus 22, Lucas 22, deixa eu ver aqui, Lucas 22, deixa eu achar aqui, vamos achar aqui, Lucas 22. Olha só, estamos falando de pessoas que andaram com homens de Deus e fizeram errado. Então, isso acontece, as pessoas, mesmo elas andando com homens de Deus, por causa do seu egoísmo, por causa da sua avareza, dos seus interesses, ela acaba pecando e perdendo até mesmo a sua própria salvação. Diz assim, ó, Lucas 22, estava próximo à festa dos pães, asmo, chamado Páscoa, quer dizer, pertinho da Páscoa. E preocupava-se os príncipes, sacerdotes e os escribas como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então, eles estavam armando ali para tentar prender o Senhor Jesus, mas tinha medo do povo, que o povo era uma multidão que seguia Jesus. No versículo 3 diz assim, olha como é que começa, o 3, ora, Satanás entrou em Judas. Então, olha quem é que entra no coração da pessoa quando ela troca a fidelidade, quando ela troca a salvação pelo dinheiro, sabe? Pela vantagem. E ele diz assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Agora não estamos falando de Gease, não estamos falando de Ananias, Safira, estamos falando de um que andou com Jesus. E mesmo assim, Satanás entrou no coração dele. Olha, se Satanás conseguiu entrar no coração de Judas, que estava com Jesus, viu grandes milagres, imagina nós que somos apenas meros humanos, que cremos em Deus. Agora, por quê? Porque a Bíblia diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, é aquele que você mais dá importância. Que às vezes é o dinheiro, às vezes é as coisas materiais, às vezes é o mundo lá fora que você não consegue tirar. Você quer servir a Deus, mas o mundo está em primeiro lugar. Então, diz assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Judas. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Olha só, o que fez Judas trair? Dinheiro. Então, o dinheiro, a Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Dinheiro, quando a pessoa não sabe que vem de Deus a prosperidade, a riqueza, então ela vai estar sempre trocando o certo pelo errado. Então veja que Satanás entrou no coração de Judas e ali eles entraram no acordo. Não, olha, você entrega a Jesus e nós vamos te dar dinheiro, nós vamos te dar isso aqui, ó.
E isso foi o suficiente para fazer Judas colocar sua alma no inferno. Então, por que as pessoas, o diabo trabalha tanto no coração das pessoas sobre ofertas, sobre o dinheiro, sobre o dízimo, sobre, não, melhor dar para os pobres, melhor fazer isso, melhor fazer caridade? Mentira! É porque Satanás está entrando no coração dela. Você pode falar, não, se você não consegue, se você, seja qualquer igreja que você vá, não precisa ser na nossa aqui, não precisa ser na nossa, não precisa ser aqui na nação, qualquer igreja que você vá, e você não aceita o dízimo, porque você acha errado, porque isso, porque aquilo, tá aqui, ó. É porque o diabo, Satanás, ele consegue entrar no teu coração e colocar o dinheiro ter mais valor do que a própria tua salvação. Você está traindo o Senhor Jesus, você está impedindo o Senhor Jesus de continuar salvando vidas. Então, ele diz, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi a entender-se com os principais dos sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram, quer dizer, deram risada. Olha aí, tá vendo? É isso que o diabo faz. Quando você não leva o dízimo, quando você fala, esse mês eu não vou dar meu dízimo porque vai fazer falta, o diabo dá risada. O diabo, ele tá junto com você ali, você tá pensando, tá levando vantagem, mas não tá. Sabe, quando você é uma pessoa que você é muito avarento, egoísta, é só para você. Você sabe que você não é só o dízimo, mas é estender a mão para alguém, é ajudar alguém. Então o diabo tá rindo, olha aí, tá vendo? Anda com Jesus, mas vai trair ele. É aquela pessoa que está andando com Jesus, está recebendo de Jesus, mas está traindo. É aquele marido que tem a esposa dentro de casa, uma esposa trabalhadora, fiel, e tem tudo o que ele precisa, mas mesmo assim ele acaba traindo ela lá fora. Nunca está contente, nunca está satisfeito. A mesma coisa a mulher. Quer dizer, nunca está satisfeito com nada. Está sempre querendo satisfazer o desejo do seu coração, querendo alegrar sempre o seu coração. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro, em lhe dar dinheiro, em lhe dar dinheiro. Então veja que o dinheiro é o que faz, o diabo trabalha em cima disso, para você não ser dizimista, para dizer que é errado, que não é certo, que não sei o que, aquilo vai toda aquela ladainha que o diabo faz, e muitas pessoas, elas já se converteram a essa doutrina do diabo. Já se converteram a essa doutrina do diabo. Ela não dá oferta, ela não devolve dízimo, ela não aceita e diz, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa disso. É a doutrina dela. Ela criou uma doutrina para ela. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de o entregar sem tumulto. Então ele, não, beleza, fechou, vamos lá então, eu ando com Jesus, eu sei todos os passos dele, vai acontecer. Então ali entra num comum acordo, por causa do quê? Judas trai Jesus por causa do dinheiro, a ganância, a avareza, sabe? O desejo dessa terra, o desejo desse mundo, que daqui a pouco vai ficar tudo aí. E você trocou a tua alma, Judas se enforcou. A dor foi tão, o dinheiro que ele pegou, nem conseguiu usar. A Bíblia fala que Judas se enforcou de remorso. Quando Satanás trabalha na pessoa, aí quando a pessoa ela comete aquele erro, Satanás sai e deixa ela só com remorso. É aquela pessoa que ela estava lá fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, e de repente ela vai e trai por causa de um desejo, um sentimento, mas o diabo colocou aquele sentimento, e quando o diabo sai, ela olha e vê, poxa, era uma pessoa boa, eu tinha tudo com essa pessoa, e aí vem o remorso, vem o sentimento, e aí muitas vezes a pessoa não se recupera, passa o resto da sua vida com aquele trauma. Mesma coisa, a pessoa, ela vai e está na igreja, tá ali, de repente ela toca naquilo, e vem aquele remorso, aí o remorso já vai aumentando, e aí o diabo diz, você já não deu uma vez, então agora não adianta mais, e não sei o quê. Então a pessoa acaba se rendendo aquilo que o diabo tem falado. Agora, só para a gente encerrar, de novo, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, 1 Timóteo
Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, perdão. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, Timóteo começa a ensinar o povo a fidelidade, a obediência. Tem pessoas que nunca estão contentes com nada. E olha, acredite em uma coisa que eu vou te falar. Você pode não ter talento nenhum. Você pode não ter estudo nenhum. Você pode não ter capacidade nenhuma, porque Deus é quem capacita. Mas se você for uma pessoa que é grata a Deus, a gratidão vai te fazer prosperar. A gratidão, o que faz... Eu conheço pessoas talentosas, conheço pessoas que tinham tudo para arrebentar, mas não é grato a Deus, é uma pessoa ingrata, é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa que está sempre reclamando, sempre ela tem, mas diz que não tem. Sabe aquela pessoa que está sempre dizendo, quando você chega perto dela, ela diz, eu não tenho, eu não posso, não consigo. Pessoa mesquinha, sabe, não agradece em nada. Observa bem, observa o Senhor Jesus. Olha, você quer conhecer os caminhos de Deus? Comece a ler os evangelhos de Jesus para você entender. Todos os milagres que Jesus fez, antes ele fazia o quê? Dava graças a Deus. Graças eu te dou porque sei que me ouves. Graças eu te dou. Partiu o pão. Graças eu te dou. Jesus, ele prosperou no seu ministério porque antes de pedir vinha o agradecimento. Eu falava sobre essa semana, sobre como funciona. E às vezes... você é aquela pessoa que diz, eu não posso dar meu dízimo, eu não posso, diz até pagar, né? Eu não posso pagar dízimo, porque eu ganho pouco. E vai continuar ganhando pouco enquanto você tiver essa forma de falar. Mas quando você pegar aquele pouco e dizer assim, graças eu te dou por esse salário. Graças eu te dou por esse sustento, meu Pai. Olha, meu Deus, meu dízimo é pouco, a minha oferta é pouca, mas olha, o Senhor sabe que é de coração, está aqui, ó. Deus vai fazer a tua vida prosperar. Deus vai criar situações. Não tem outro meio. Quem planta, colhe. Sabe, tem pessoas que têm tão pouco, mas com aquele pouco ela consegue dividir com todo mundo. Ela consegue, sabe, se deixar ela sai distribuindo para todo mundo. E Deus nunca deixa faltar nada. Então, e Timóteo ele está exortando o seu povo agora dizendo, olha, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas consubciência insensata e perniciosa, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. É o que acontece. Aconteceu com Geazi, mostramos aqui na Bíblia, Geazi. Qual que foi a ruína de Geazi? Qual foi o problema de Geazi pegar lepra? Por causa da sua ganância. A ruína de Geazi foi o dinheiro. Qual foi a ruína de Judas? Qual foi? O dinheiro. Ele traiu Jesus por moedas. Qual foi a ruína? Qual foi a ruína de Ananias e Safira? O dinheiro. Qual é a ruína do homem? O dinheiro. O dinheiro sempre vai ser a ruína do homem. Acredite, riqueza, prosperidade é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Quem confia em Deus, quem não vive na avareza, esse prospera. Aquele que é grato, aquele que é uma pessoa que se doa, esse vai prosperar. Quando você vê uma pessoa que a vida dela toda a vida amarrado, ela nunca sai do sufoco, nunca sai do veneno, e está sempre dizendo, olha, eu estou correndo atrás do prejuízo. Isso mesmo, fique atrás do prejuízo, o prejuízo vai ganhar de você. Eu, pelo contrário, digo, as bênçãos têm que me alcançar, porque eu vou na frente das bênçãos. Deus diz, eis que as bênçãos te alcançariam. Eu creio nisso, eu acredito nessa palavra. Mas enquanto a pessoa, de fato, ela não confia em Deus, até faz um pacto, até faz uma aliança com Deus por um tempo, mas de repente, do nada, a pessoa ela deixa de fazer aquilo que ela havia combinado com Deus. Então, o problema das pessoas
Olha, se você pensa só no dinheiro, só em ficar rico, só em crescer, é a tua ruína. Olha, prosperidade é dom de Deus. A lei é essa. Agradeça o que tem. Agradeça o que tem. Agradeça tudo que Deus te dá. Segundo, semeie, plante. Terceiro, sirva a Deus de todo o coração. Sabe? Guarda a tua língua de palavras de derrota, de fracasso. E ele continua dizendo, porque o amor, olha o 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Opa, se você está me acompanhando desde o começo, você vê qual foi a dor de Geazi. Por que Geazi teve suas dores? Porque Geazi, não só ele, mas Eliseu falou, toda a sua descendência será leproso. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa da ganância. Porque Ananias, ele morreu diante ali do altar, por causa do dinheiro. Safira, a mesma coisa. Porque Judas, o Iscariote, se enforcou por causa do dinheiro. Quantos são os empresários que lutam e de repente eles enfrentam uma crise, não têm força e estão vendo o seu império cair e para não passar vergonha eles tiram a vida. Por quê? Porque eles acham que são alguma coisa por causa do dinheiro. Isso acontece, a gente vê até mesmo dentro das igrejas, instituições grandíssimas. Nós mesmos passamos por algumas e aonde Deus não trabalha mais porque o dinheiro impera agora, mas o império cai. O dinheiro, ele perde o valor. Olha, você vai ver que o dinheiro, o teu dízimo que você não dá, a tua oferta que você não dá, vai ter um momento na tua vida que não vai ter valor nenhum. Que mesmo se você tivesse todo o dinheiro do mundo, não te salvaria, não te curaria, não tiraria você dessa situação. Sabe, nós estamos cuidando de uma pessoa lá em Dayal, e essa pessoa, eu conversei com ele outro dia, e ele falou, olha pastor, eu me tornei inimigo de Deus por um tempo. Deus levou a minha esposa e eu fiquei, sabe, com muita raiva de Deus. E eu dizia a Deus, por que não levou a mim? E agora fui apanhado com essa doença e o médico disse que é irreversível e agora eu entendo a besteira que eu fiz. Então, às vezes a pessoa ela arruma uma briga desnecessária com Deus. Deus perdoa? Claro que perdoa. Mas tem coisas que você não precisaria passar, não ia precisar passar, mas por causa da boca, por causa da ganância, por causa do egoísmo. Olha, viva uma vida leve nesse mundo. Ame a Deus, ame as pessoas, aprenda a semear. Você não vai conhecer nenhum empresário bem-sucedido nessa terra que não se doou. Nenhum. Mesmo aquele que não conhece a Deus, que não servia a Deus, é uma pessoa que se doou, doava, fez muitas coisas. Eu posso dizer, eu passei um tempo, trabalhei um tempo aqui no Beto Carreiro, viajei para fora também com eles, e eu via todo aquele império que ele tinha, mas por trás daquele empresário havia uma pessoa, um ser humano. E eu mesmo, por várias vezes, fui até o escritório dele e pedi a ele, falava, olha, Beto, eu precisava de um valor assim para essa situação, para aquela. E ele, sabe, fora de tudo, ele sempre fez a sua parte, como ser humano. Então tem pessoas que, não é porque ela é simplesmente batalhadora, mas porque é uma pessoa que sabe que a lei da semeadura funciona, a lei da plantação funciona, e você que está dentro da igreja, você não aceita isso. Como que você vai colher se você não planta? Pelo contrário, a consequência para quem conhece é isso. Geazi, Judas, Ananias, e aqui Timóteo dizendo, o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Pegue uma pessoa que nunca teve nada na vida, dê a ela um valor alto e veja como ela se perde. Por que tem pessoas que não vão prosperar, nunca vão ter grandes valores nas suas mãos? Por que não? Porque é menino,
porque vai se perder, vai cair nos vícios, vai cair na prostituição, vai desgraçar com a vida dele, da família. É o que acontece. Agora, quando você entender que riqueza e glória vem de Deus, que prosperidade não é material, é espiritual, você entender tudo isso, você vai prosperar. E tudo, olha, tudo. Eu tenho meu livro aqui, está aqui do meu lado aqui. Eu tenho o meu livro, eu falo é meu, que eu mesmo vou escrevendo, ele chama, eu coloquei o nome dele, O Livro dos Meus Grandes Sonhos. Sabe o que eu faço ali? Eu coloco ali tudo que eu quero. Se alguém vir olhar, fala, poxa, mas isso é ganância, é avareza. Não. Esse é tudo aquilo que Deus pode me dar. Mas para isso, Ele vai trabalhar no meu coração. Eu postei agora, ontem, eu postei a nossa imagem, nós abençoando o terreno aqui, há 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Mostramos lá a oração com os membros, e aí aparece já a nave, né? A nave já em pé ali. Estamos trabalhando. 1 ano e 4 meses. É óbvio que sem recursos, o nosso recurso é Deus. Mas, como diz o seu Gilberto, olha, eu estou construindo há tanto tempo e a nação está aí, 1 ano e 4 meses e já está em cima. Mas é assim que funciona. Se você se desprender do dinheiro, presta atenção, se desprenda do dinheiro, se desprenda do egoísmo, da avareza, que ele vai vir para você. Ou você domina a prosperidade, ou a prosperidade vai te dominar. Você nunca vai ter. Porque isso é dom de Deus. Dom de Deus. Lembra, quando você pensar em ser egoísta, lembra de Gease. Gease foi egoísta, pediu o que não era para ele. Judas traiu Jesus por causa de dinheiro. Ananias e Safira prometeu o valor e não deu. E também veio as consequências. Então, e Timóteo diz, ora, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A Bíblia diz assim, olha, ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer isso? A pessoa que tem, agradece. E Timóteo está falando, olha, se você tem o que vestir, tem o que comer, agradeça, fica feliz, que você vai ter mais. Mas se você tem pouco e ainda diz que miséria, que desgraça, que vida é essa, até isso você vai perder. Até você que olha para o teu carro e diz, mas esse carro velho, olha, você vai perder ele. Você vai perder esse carro. Ah, essa casa ruim, vai perder. Ah, minha vida, minha saúde, olha, cuidado. Porque a lei é essa, agradece, planta, semeia, ser fiel, cumpre com aquilo que você fala e Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, isso tem a ver com princípios básicos com Deus. São os princípios básicos de Deus, ou com Deus que nós temos que ter. Sim, sim e não, não. Mas o diabo, como encheu o coração de Ananias, como entrou em Judas Iscariotes, como entrou também, vai lá que você vai ver que foi o próprio diabo que entrou no coração deles, fazendo eles olhar para o dinheiro e tirar os olhos de Deus, ou do caminho de Deus. Então cuidado, cuidado. Então ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, veja que as pessoas, Timóteo falando, teve alguns, eu conheço pessoas que eram do altar e por causa do dinheiro, hoje vivem atormentados lá fora, não estão no altar, tocaram no que não podiam tocar, fizeram o que não tinham que fazer e hoje estão perturbados, estão cheio de demônios lá fora, levando uma vida destruída e não consegue força por causa do dinheiro, porque se deixou levar pela ambição, pelo egoísmo. É o que eu digo, a pessoa, quando ela não tem domínio, é por isso que muitas pessoas não vão prosperar. Muitas pessoas não prosperam por causa do quê? Da sua meninice. Meninice.
porque não sabe dominar. Se não consegue dominar o pouco, imagina o muito. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Você quer vencer? Você quer prosperar? Você quer ter uma comunhão com Deus? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus acima de tudo que você venha a ter, de tudo que você venha a conquistar, porque o que você conquista hoje é passageiro, é temporal. É tudo, você pode conquistar a melhor casa, melhor carro, melhor salário. Daqui a pouco, tudo que você vai ter é uma caixa que serve só você dentro. E até a roupa que você vai usar, não é você que escolhe, são as pessoas que escolhem para você e vão te carregar. Como diz, você vai precisar de 4 pessoas ainda para te levar até o seu último repouso. Pense nisso. Será que você não tem feito como Geazi? Será que você não tem agido como Judas? Será que você não tem agido como Ananias? E deixando Satanás entrar no teu coração e se tornando uma pessoa egoísta, avareza, prepotente, materialista? Colocando o dinheiro acima de Deus, acima dos princípios. A tua salvação, ele é muito maior do que qualquer riqueza nessa terra. Sabe por quê? Porque ela foi paga com um alto preço. Jesus Cristo. Esse foi o sacrifício de Deus por nós. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, meu Pai, e oro pela vida de cada pessoa. Eu oro por esse, meu Pai, que se encontra aflito, angustiado, talvez tenha sido atormentado por muitos problemas, exames, meu Deus, que talvez fez e os médicos não deram nenhuma certeza, meu Pai, de cura, de mudança, mas o Senhor é o médico dos médicos. Então, visita essa pessoa agora e toca, meu Deus, para remover essa doença. Remova esse câncer, remova esse tumor, esse diabetes, essa leucemia, essa miséria, meu Pai, essa escassez, esse espírito maligno que vem trancando os caminhos, meu Deus, desse homem, dessa mulher. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas, em o nome do Senhor Jesus. Não deixa que o diabo venha encher o coração dessa pessoa, colocando avareza, colocando, meu Deus, o egoísmo, o materialismo dentro dela, meu Pai. Mas que ela possa, em primeiro lugar, colocar o Senhor e os seus mandamentos no coração. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita nas UTIs, nas CTIs, aonde se encontra uma pessoa agora doente, enferma. Que o Senhor toca nessa criatura, abençoe, meu Pai, esse dia, traga nesse dia um dia de paz, de alegria, de harmonia, de vitórias, dá ordem aos teus anjos para livrar e proteger de todo o mal, pois eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, consagra e abençoa, meu Pai, esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, liberta de todo esse flagelo, pois eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, abençoe a vida dos dizimistas desse ministério, abençoe a vida dos ofertantes, meu Pai, desse ministério, que tem semeado, que tem plantado. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que essa pessoa venha prosperar, faz com que as bênçãos da prosperidade, a bênção da saúde, venha alcançar essa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, aonde estiver agora, meu Pai, um dizimista, um ofertante, meu Deus, um simpatizante dessa obra, meu Deus, que seja agora alcançado pelo teu poder, que o Senhor toca, meu Deus, e transforma, tira essa pessoa desse lamaçal, desse tremendal de lama, desse fundo de poço, prospera de forma grandiosa, cura, meu Pai, de toda essa doença, amarra, repreenda toda a força do mal,
pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse flagelo em nome de Jesus. Tá certo? Olha, seja um dizimista, seja um ofertante, sirva a Deus, seja grato. Seja grato. Sabe que o dízimo e a oferta é um ato de gratidão. Um dízimo e a oferta é um ato de gratidão. Quando você devolve, mostra que você é grato por tudo que Deus te dá. Quando não, mostra claramente, vemos na Bíblia, não sou eu quem falo, que Satanás conseguiu encher o teu coração. Satanás conseguiu entrar no teu coração e te cegar. Talvez você, mas fulano, esquece que fulano e Beltrano. Salvação individual. O que faz ou deixa de fazer. Olha, outro problema na vida das pessoas é, a língua. Não fale dos outros. Mas deixa para lá. Cuide do seu coração, cuide da sua alma. Cada um sabe a comunhão que tem com Deus. E o diabo, ele vai tentar entrar no teu coração para colocar as coisas do mundo acima de Deus. Se você quer vencer esse mundo, Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Quando vem as lutas, quando vem os obstáculos, as adversidades, e Deus ele está em primeiro lugar, não temeremos a nada. Nada temeremos. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus, ele está acima de tudo na minha vida. Deus é quem sabe o melhor para a minha vida. E em tudo, dê graças a esse Deus. E você vai ver que a gratidão, a obediência, a fidelidade vai te fazer prosperar. Você quer crescer? Você tem desejo de ser uma pessoa bem-sucedida? Então aprenda isso. A lei é essa. Gratidão, fidelidade e obediência. Esse é o caminho, o princípio para você vencer na sua vida financeira. Em toda a área, saúde, família, é o princípio. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenda. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Você vai colher em nome de Jesus. Tá certo?